Então, boa noite a todos. Estava com saudade aí, algumas aulas que a gente não se vê. A professora Valéria tinha avançado aí um pouco com vocês. Essa é a nossa aula de número 21 dessa nossa terceira turma do ano de 2025 do curso Contratualização no SUS. Hoje, gente, nós vamos falar sobre prestação de contas. Então, vocês veem aí minha tela. Sim. Vamos à nossa vinheta. Então, hoje só eu aqui estarei com vocês, Thiago Lopes Cardoso Campos, serei o professor nessa noite. O conteúdo de hoje será a avaliação, o acompanhamento e a fiscalização, o exercício, e vamos falar do processo de prestação de contas, dos instrumentos de contratualização em geral, e em específico aqueles decorrentes da Política Nacional de Atenção Hospitalar. É, e aí, gente, vamos relembrar. A gente tem falado ao longo das aulas desse curso, em grande medida, sobre o ciclo da contratualização. A gente sempre reafirma de que a contratualização é um ciclo que se autoalimenta, as etapas antecedentes, elas fornecem os insumos para a subsequente, nesse ciclo contínuo que começa no planejamento, passa pela negociação e celebração do ajuste, avança pela execução desse ajuste e que vem sempre ali sendo acompanhado e avaliado ao longo da sua execução. No curso dessa execução, as ações de fiscalização são necessárias e ao final ali a gente faz a prestação de contas para, como a gente vai ver durante a aula, avaliar se aquilo que foi pactuado foi cumprido adequadamente e a prestação de contas ela vai também variar de acordo com os instrumentos de contratualização que sejam utilizados, certo? Para começar, vamos fazer um exercício de fixação sobre acompanhamento, avaliação e a fiscalização. Vamos lá. Me ajudem aqui, eu vou perguntando, se vocês puderem ir respondendo, a gente avança aqui no exercício para fixarmos. Eu vou dizer a competência e vocês vão me definir se essa é uma atividade de acompanhamento e avaliação ou de supervisão, fiscalização, certo? Analisar o relatório de prestação de contas comparativamente ao contrato de gestão e seus anexos, observando também a adequação ao modelo padrão, a tempestividade do encaminhamento, a disseminação prevista na legislação e a publicação em meios eletrônicos. Essa é uma atividade que se relaciona ao acompanhamento e avaliação, à supervisão e fiscalização. Fiscalização? Fiscalização. Está correta, Camila. A verificação, a verificar se o relatório técnico do período avaliativo anterior foi emitido de acordo com o modelo padrão, encaminhado tempestivamente, disseminado conforme legislação e publicado em meios eletrônicos. Essa é uma atividade de acompanhamento, avaliação, de supervisão e fiscalização. Esse me parece acompanhamento. Na verdade, quando eu vou verificar se o relatório do período avaliativo foi emitido de acordo com o modelo, eu não estou fazendo acompanhamento. Lembrar que o acompanhamento e avaliação é aquilo que a gente faz paulatinamente. A Uhum. avaliação dele a posteriori, ele é atividade de fiscalização. Eu achei que fosse por conta de ser um relatório técnico, de ser uma coisa que não estaria relacionada exatamente à execução do contrato, né? À entrega em si. Analisar os processos de aquisições de bens ou serviços, verificando o atendimento ao regulamento de compras e o tombamento pelo estado de bens permanentes. Então, eu vou, em que momento, avaliar e analisar os processos de aquisição de bens e serviços, verificando se ele atende ao regulamento de compras da entidade, né? E o tombamento pelo estado dos bens permanentes, quando aí for cabível. Atividade de acompanhamento, avaliação, supervisão, fiscalização. Eu acho que é fiscalização. Fiscalização. Boa, Carla. Verificar os registros de execução da manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes, observando a sua conformidade com o plano de manutenção, bem como verificar a existência de bens ou instalações fora de operações ou com operações limitadas. Em que momento é que eu verifico se os registros da execução de manutenção preventiva e corretiva
Foram feitos em conformidade com o plano de manutenção, Acompanhamento. acompanhamento e avaliação ou supervisão e fiscalização. Acompanhamento. Aqui eu verifico para que finalidade? Para verificar se ele fez o certo ou para apoiá-lo para que ele venha fazer? Essa também é uma pergunta que ajuda a definição do que é. Se eu vou verificar e a condição aqui é descumprida, fora da conformidade, é aplicação da sanção, eu não estou diante do acompanhamento e avaliação, eu estou diante da fiscalização. Mentira, professor. É verdade. Verificar nos registros contábeis financeiros se o ingresso de recursos contratuais ocorreu no montante e no prazo pactuado, de acordo se os recursos contratuais e extracontratuais foram aplicados nas atividades necessárias ao alcance das metas pactuadas e se o orçamento executado está de acordo com o planejado. Isso eu faço Fiscalização. normalmente. É. Você não pôs nenhuma de acompanhamento e avaliação. Calma lá que tem mais. Não. Ah, E aqui, analisar a relação entre orçamento e as metas, comparando o planejado e o executado. aí é monitoramento. Parece As duas, acompanhamento. né? As- É. Eu faço isso no cotidiano da execução, acompanhando e avaliando, mas também faço ao final para adequar ali no relatório final se de fato aquilo que estava previsto no orçamento e nas metas foi o de fato executado e o planejado, né? Então, verificar registros de execução de metas, analisando-os comparativamente ao plano de trabalho. Em que momento eu faço a verificação dos registros de execução das metas e comparo com o plano de trabalho? Se vocês ouvirem aqui Também os latidos, é é que eu estou com três acompanhamento. cachorrinhos aqui atrás, tá? Ah, tá Nossa. nos Cabe nos dois. dois. É. Porque veja, tanto lá no relatório final, quando eu for prestar conta, ou durante a fase de fiscalização, se eu for verificar a adequação, eu também farei a avaliação dos registros de execução de metas e analisarei comparativamente ao plano de trabalho. Eita, apertei sem querer. Uhul. Verificar a aplicação do regulamento de seleção na contratação de pessoal. É mais fiscalização, mas eu posso também, na medida em que eu verificar ali na ocorrência daquilo, também incidir no acompanhamento e avaliação. Mesmo que aqui também esteja diante de necessidade de adequação de percurso, de aperfeiçoamento, de modificação. Imagine se eu começo a perceber um conjunto grande de processos seletivos para determinadas contratações que estejam em desacordo com o próprio regulamento da entidade. Lembrando que aqui a gente está olhando em relação ao regulamento. Há divergência? Pode ser que não tenha uma falha, que seja uma falha a ponto de gerar uma sanção, mas uma correção, ele pode ser também apresentado como acompanhamento na fase de acompanhamento e avaliação. E verificar se os recursos materiais disponibilizados pela contratante são adequados, suficientes e tempestivos, de acordo com o pactuado com a organização social contratada, através de entrevista aplicada ao diretor técnico ou ao cargo equivalente da unidade. Acompanhamento, avaliação ou supervisão fiscalização? Parece acompanhamento. Eu também acho que parece acompanhamento. Vamos ver? Credo! Nossa, ô Camila, nós não damos uma Tá dentro feia de a coisa. fiscalização, hein? Ó, Obter registro de professor, depois manifestação precisa. Pode você falar. disponibiliza esse negocinho aí pra gente estudar, tá? Disponibilizo sim. Lembrando que essas competências e atribuições, no geral, a gente tem extraído ela tanto de vários instrumentos quanto da Uhum, portaria. Então, a ideia é que ela possa aí ser um guia também de checklist uhum, posterior, se vocês assim entenderem. Tá? uhum. Obter Tá. registro de manifestações pertinentes ao serviço publicizado nas OS, junto à ouvidoria especializada da Secretaria Contratante. Então, eu vou lá buscar na ouvidoria o que é que eu tenho de registro de manifestação sobre aquele serviço, para saber qual é a opinião, de que modo é que os usuários do serviço ali têm indicado, seja falhas do serviço, elogios, né, ou registros distintos. Eu já não sei mais nada. Essa cabe nas duas atividades. Veja, ao longo da parceria, eu vou avaliando, a partir daqueles Uhum, indicadores ali de avaliação de adequação, se eu posso orientar a melhoria do serviço, nessa perspectiva da cooperação ali, do acompanhar e avaliar, ou também se o conjunto dessas reclamações produzirem um efeito que eu preciso também ali avançar para um processo de fiscalização e, eventualmente, até de sanção. Vamos lá, tem mais algumas.
Obter junto à área competente da Secretaria de Saúde os registros de notificações relativas ao contrato ou convênio emitido pelos órgãos de controle. Isso aí é uma semelhança, né? Lá da ouvidoria aqui dos órgãos de controle. Então eu vou ver se tem apontamentos lá do TCE, do TCU, da Controladoria Interna da Secretaria, em razão ao serviço ali realizado. É uma atividade de Pode ser. acompanhamento, avaliação, supervisão, fiscalização. Eu acho que é fiscalização. Eu já ia falar que deve ser dos dois. Eu já errei. Veja, os órgãos de controle, no geral, eles têm como regra geral, a análise é a posteriori, né? Então ele vai olhar os fatos depois de ocorrido, na perspectiva de, a partir dali, indicar a necessidade de adequação. Hoje tem mudado muito, ó, até o próprio TCU ou os órgãos internos, eles passaram até chamar aquelas auditorias operacionais de consultoria. Então é possível hoje, nessa mudança do órgão de controle, que a gente pudesse marcar aí nas duas opções. Porque se essa fiscalização e esses dados forem de acompanhamento, eles podem servir para o próprio acompanhamento da secretaria daquele instrumento de contratualização, né? Mas no geral não é a regra ainda é a posteriori e de forma sancionatória. PT antes. Realizar o Eba, acompanhamento da implementação do plano de ação de melhoria decorrente de recomendações de auditoria. Isso eu vou levar em consideração tanto ao longo do curso ali do monitoramento da execução da parceria. Veja, eu tenho, no geral, plano de providências permanentes, que são o plano de ação de melhoria, o nome que seja. É um plano que orienta um conjunto de ações que devem ser empreendidas para aperfeiçoamento daquela relação ou daquele serviço em si. Eu uso ele como insumo tanto para o acompanhamento e avaliação, para que eu possa ver de que modo tem se comportado. Mas ao final, se ele não foi atendido, se não foi, ele também é insumo para supervisão e fiscalização, né? Analisar os processos de alteração contratual, convenial, verificando a tempestividade e aderência aos procedimentos previstos nas normas legais. Aqui, eminentemente, uma ação de verificação e adequação, aderência aos previstos nas normas legais. Acompanhamento ou supervisão? Fiscalização. eu acho que é monitoramento. Mas eu Eu vou. acho que é fiscalização. Nossa, Fiscalização. Veja, se eu vou adequar, se eu vou ver se tem aderência, eu vou sancionar. Eu estou ali numa ação de fiscalização. O que você fez? As adequações estão ou não aderentes ao procedimento previsto nas normas? Se eu vou aplicar sanção, fiscalização. Acompanhamento é aquilo que eu vou fazer para que a gente junto aperfeiçoe aquilo. Lembrar que acompanhamento, monitoramento, avaliação é aquela ação que a gente faz em conjunto, numa relação de parceria, para que a gente possa produzir os melhores resultados. Tanto eu poder público, quando aquele parceiro tem como objetivo atingir os melhores resultados. Então, tudo aquilo que for voltado para melhoria, mas aquilo que eu vou verificar na ação fiscalizatória, na ação de sancionar, aquilo é fiscalização, né? Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais conveniadas pela secretaria contratante e pela conveniada. Então, eu vou ver se cumpriu cláusula. E se não cumpriu, Isso é sancionar. fiscalização. é Fiscalização. fiscalização. Verificar se houve aplicação de descontos no repasse de recursos em caso de não alcance de metas em períodos avaliativos anteriores. Vou verificar se houve. Fiscalização. Olha lá. Certinho. Tem mais alguns. Não se cansa. Avaliar a execução do ajuste e o desempenho assistencial da entidade, comparando os resultados alcançados com as metas pactuadas, conforme indicadores quantitativos e qualitativos estabelecidos no documento descritivo. Então, se eu vou avaliar a execução do ajuste, o desempenho assistencial daquela entidade, eu estou numa ação de acompanhamento e avaliação ou de supervisão e fiscalização. E tem que ser acompanhamento e avaliação Acompanhamento. esse. Esse me parece. Se É. não for, Camila, a gente O abandona o verbo barco. ajuda também. Acompanhar continuadamente e analisar os dados das fontes oficiais, confrontando com os dados fornecidos pelo contratado, assim como comunicar tempestivamente eventuais inconformidades identificadas à autoridade competente e informá-las em relatórios. Monitoramento, acompanhamento. É, Não, professor. Ah, não, professor. eu vou dizer que esse pode ser, inclusive, os dois. Porque, Ah, veja, bom. aqui tem uma lógica de que eu informo a autoridade competente, mas eu posso informar determinadas questões que vão ser necessárias à aplicação da sanção. Eu acho que ele é mais acompanhamento do que fiscalização.
Mas veja, há um quê de fiscalização no momento em que eu exijo a aplicação de determinada sanção porque há uma inconformidade. Apurar e apontar o grau de cumprimento de metas, conforme previsto em contrato de gestão, convênio. Então, eu vou apurar e apontar. Quando é que eu apuro e aponto? No monitoramento. É. E verificar se os indicadores de desempenho pactuados são suficientes e adequados para medir o cumprimento das metas quanto aos aspectos de eficiência, economicidade e qualidade do serviço, notificando formalmente a autoridade competente os casos em que julgar ser necessária adequação com as devidas justificativas. Acho que é fiscalização. Meu Deus. Então, Isso parece Isso. monitoramento. Parece acompanhamento. acompanhamento Ixi, Camila, ponto para é você. calma. Ó, essa é uma cadelinha novinha que tá aqui de 6 meses, 3 meses, tá aqui me enchendo Nossa, deve estar, Querendo deve, atenção. desse. um bebê. É, e agora tá com medo da chuva. Requisitar documentos, certidões, informações, diligências. Aqui já são atribuições da comissão de acompanhamento, tá? Necessárias ao desempenho de suas funções, devendo tais requisições serem atendidas pela instituição e pelas unidades orgânicas da sede. Essa competência dialoga com a atividade de acompanhamento e avaliação ou supervisão e fiscalização? Acompanhamento. Vamos Eu ver? acho. Os dois. Vocês já estão chutando aí. Ah, professor, já estou ficando Já muito tô confusa. confusa. Tô confusa. É. Emitir relatórios de avaliação e acompanhamento da execução assistencial dos serviços mensalmente para cumprimento do cronograma de repasse pela Secretaria relatos ao alcance de metas, Acompanhamento. né? Esse Mensalmente, é. né? Ah, Camila, abandona o barco, Camila. A gente vai se despedir por aqui. Emitir mensalmente à autoridade competente relatório consolidado com as análises e deliberações pertinentes ao desempenho assistencial do mês de competência, cujas informações. E aí um detalhe: prestação de contas e fiscalização em si, ela ocorre à medida em que eu tenho a ação, ela não necessariamente ocorre ao final do processo, a prestação de contas sim, mas a fiscalização durante todo o processo. Uma tem características sancionatórias, verificação da adequação para isso e acompanha a exata execução daquilo. Monitoramento e acompanhamento, sempre lembre, é uma ação voltada a fazer com que aquele resultado seja atingido. Tá? Emitir mensalmente à autoridade competente relatório consolidado com as análises e deliberações pertinentes ao desempenho assistencial do mês de competência, cujas informações já estão disponíveis pelas fontes oficiais a contar de 15 dias da disponibilização final dos dados. Acompanhamento. Eu acho que é monitoramento, acompanhamento. Acompanhamento. Fiscalização. Olá, af, professor. Apresentar quando do encerramento do contrato a área técnica responsável relatório final de avaliação da execução do contrato. Também fiscalização. Acompanhar a Segundo, prestação de sim. conta dos termos aditivos de repasse adicional aos contratos, avaliando eventuais indicadores e metas que a eles se vinculem. Também fiscalização. E por fim, a última aqui, efetuar, em caso de dúvida jurídica específica, consulta à assessoria jurídica da secretaria. Aqui, tanto no Acho que é acompanhamento quanto na fiscal. avaliação, quanto na supervisão, a gente pode fazer no curso da execução dessas duas atividades, consultas ao órgão de assessoramento jurídico. E também realizar, por meio de seus membros, ou convocar a equipe técnica qualificada da secretaria, visitas in loco nas dependências da contratada para avaliação, fiscalização e manifestação das condições da prestação de serviço, da capacidade instalada da carteira de serviço e do cumprimento do contrato. Aqui também Acho que os as dois. duas cabem, né? Aham. Reunir-se ordinariamente, mensalmente, de forma extraordinária, a qualquer tempo, mediante a presença dos membros titulares, de acordo com as necessidades percebidas no decorrer do processo de acompanhamento. Também pode ser as duas. Certo?
Só para a gente lembrar e aquecer os botões. Então, hoje nós vamos falar sobre prestação de contas, né? Então, lembrar, gente, que a prestação de contas ela inicia no momento da liberação da primeira parcela. Celebrei o ajuste. Se é um convênio em que há repasse antecedente, ali já começa a prestação de contas. Prestação de contas é a avaliação daquilo que eu encaminhei de recursos para aquela finalidade ali pactuada. Então, ela começa ali. Antes de recursos, antes de repasse de qualquer recurso, eu não estou falando de prestação de contas. Então, eu não tenho nem início da execução propriamente dito, salvo naqueles casos que o instrumento é contratual e que o pagamento é contraprestacional, a posteriori. Então, ele inicia a execução e eu faço o pagamento a posteriori, verificando ali o efetivo prestação de serviço. Lembrar que sempre que a gente constatar na execução dos ajustes de contratualização e a irregularidade, a secretaria pode, e esse pode aqui é possibilidade mesmo, conceder a seu critério prazo para a entidade sanar a irregularidade e cumprir a obrigação. Identificada a irregularidade, posso conceder prazo para que ela possa fazer o cumprimento. O objetivo é aqui. É, Os procedimentos de prestação de contas variam sempre de acordo com o tipo do ajuste e a legislação específica que o rege. Se tiver diante de um contrato, uma contratação de serviço, a Lei de Licitações e Contratos, 14.133, vai definir ali as regras que vão se aplicar. Se estiver diante de um convênio, de uma contratualização celebrada por meio de um instrumento convenial, ou se estiver num contrato de gestão, a legislação de regra, vai ser aquela que vai orientar os procedimentos de prestação de contas de cada um desses ajustes. Então, não há um único procedimento por geral por contratualização. Então, na contratação de serviços, aí vamos tratar na contratação de serviços. Estamos falando, então, eu vou contratar um serviço, então eu estou lei de licitação. A liquidação da despesa, então, a liquidação da despesa exige que se reúna no processo de pagamento um conjunto de evidências de que os correspondentes serviços tenham sido de fato prestados. Então, o que é que eu verifico antes de liquidar aquela despesa? A efetiva prestação de serviço, mediante um conjunto de evidências, seja o relatório do fiscal, seja os elementos que possam ali aferir que aquela prestação de serviço de fato aconteceu, nos termos e tal. Então, a prestação de contas vai respeitar a natureza jurídica da entidade. A depender da entidade, da forma como a gente estabelecer, seja o termo de contrato, convênio ou contrato, isso vai variar de acordo com a natureza dela e com a natureza da relação estabelecida. Então, eu tenho variação em relação a isso. Então, nas parcerias, o objetivo da prestação de contas é demonstrar que houve a correta aplicação dos recursos transferidos ao conveniente a título de financiamento. O que é que eu quero? Eu tenho um instrumento convenial, eu tenho um contrato de gestão e eu estou ali analisando se aquele recurso que eu aloquei, ele de fato foi aplicado corretamente, né? Se ele foi aplicado naquela finalidade, naquele objetivo que estava ali pactuado. E quem aprova essa prestação de contas, professor? A prestação de contas é sempre aprovada pelo secretário, mas essa é uma atividade comumente delegada. Essa competência, no geral, é delegada por uma autoridade subordinada. Por ato dele, na hora de celebrar aquele instrumento, ele já indica a quem deve ser prestado e quem é o responsável por tomar aquelas contas daquele parceiro. O secretário de saúde, ou a quem ele delegar, vai prestar conta dos resultados dos ajustes perante os órgãos de controle. Então, veja. Eu celebro com uma determinada entidade o instrumento de contratualização para execução de um determinado objeto. Eu transfiro ela recursos de acordo com aquilo que nós pactuamos. Eu vou verificar na prestação de contas se aquela ação foi executada nos parâmetros definidos e aquela aplicação dos recursos se deu corretamente. Mas eu, secretário do conjunto daquelas entidades, presto contas, porque o dever de prestar contas está lá na Constituição Federal, no artigo 70, aos órgãos externos de controle, internos e externos de controle, a quem caberá avaliar a adequação daquela prestação de contas, tá? E nos convênios? Nos convênios, a gente funciona numa lógica pré-definida pela legislação, que indica a necessidade para a prestação de contas de apresentação de relatórios mensais e finais de execução do ajuste.
Nesses relatórios, eles precisam vir com as respectivas comprovações daquilo em que foi aplicado o recurso transferido e que foi vinculado àquele objeto e é naquelas condições estabelecidas no ajuste. Os relatórios devem sempre conter informações que sejam pertinentes ao cumprimento do objeto. Então, se o objeto era a prestação de serviços de saúde num determinado equipamento, aquilo tem que estar o cumprimento daquele objeto devidamente descrito e comprovado com as evidências ali apresentadas. Tanto que vai ser discriminado os resultados esperados e alcançados, os objetivos previstos e alcançados, e os resultados estimados e aqueles efetivamente realizados. Então, esse é o relatório que deve indicar aquilo. As dificuldades eventuais de atingimento, as justificativas para o não atendimento, ou as justificativas ou os dados, inclusive, que digam que atingiu mais daquilo que era o esperado, tudo isso vai constar nos relatórios de prestação de contas. E aí, o que é que tem nesse relatório, né? No geral, é um relatório do cumprimento do objeto, que vai juntar, nesse mesmo processo de prestação de contas desse convênio, a cópia do documento descritivo do plano operativo, ela é a base, então ele é o planejado, a cópia do próprio instrumento, da portaria com as respectivas datas de publicação, um relatório de execução físico-financeira, então qual eram as metas físicas e qual é o correspondente financeiro para aquilo, de modo que evidencie os recursos, os rendimentos da aplicação financeira eventualmente ali existentes para fazer ali a efetiva prestação de contas. Vai também indicar a relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando forem o caso, com os recursos que foram alocados. O extrato da conta bancária específica, lembrando que convênio exige a abertura de uma conta bancária específica para que aquele recurso seja nela depositado e para que essa prestação de contas possa mostrar, inclusive, ali, mediante um cheque desse extrato, qual foi o valor gasto e para qual obrigação e de quando e quanto, de que modo. Então, esse extrato da conta vai abranger o período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento. E quando for o caso, também vai ter que indicar o ingresso de rendimentos resultantes de aplicação financeira. Então, eu abri a conta, depositei o recurso, parte dele eu apliquei, os rendimentos vão ter que voltar a essa conta e ali estarem demonstrados naquele extrato da conta. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando for o caso, quando o governo prevê a realização de obra. Comprovante do recolhimento do saldo dos recursos da secretaria, caso haja, né? Sobrou saldo, apliquei ou não executei com dano, eu preciso fazer também a comprovação da devolução desse saldo. Comprovação por meio de registro no cartório de registro de imóveis, da verbação quando se referir à construção e ampliação de imóveis, a relação dos pagamentos feitos, então uma lista, uma planilha de Excel que indica assim, pagamento, qual foi a ordem bancária, qual foi o meio, a quem se destinou, quais são os dados a quem destinados, essa grande relação dos pagamentos, fotografias, reportagens ou outras evidências que comprovem a execução do objeto ou do projeto, a relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para as atividades do projeto, contando o número e identificação do projeto e controlando os inventários físicos específicos quando for o caso. Esse é o processo da prestação de contas. E aí lembrar, a competência e a responsabilidade é do concedente para a prestação de contas final. Então, é competência e de competência e responsabilidade do concedente a prestação de contas final dos instrumentos com base nos resultados da execução física e financeira, bem como de outros elementos que comprovam o cumprimento do objeto pactuado. É o que diz a portaria do MGI, do Ministério da Fazenda e da CGU, número 33 de 2023. É ela que define que essa é a competência e a responsabilidade do concedente. Então, aquele concedente precisa tomar as contas para que ele possa, ao final, ter aquela prestação de contas recebida, sob pena de ele se responsabilizar perante os órgãos interno e externo de controle por não ter adequadamente adequado. E identificando falhas, ele vai adotar as providências necessárias quanto àquele que, ao prestar contas, não prestou suficiente ou não demonstrou adequada aplicação dos recursos nos objetos daquele instrumento de contratualização. Tá? E aí, alguns elementos que eu acho que são importantes aqui para a gente não se perder, né? Então, os procedimentos em que se analisa e se avalia a execução da parceria, ele precisa ter alguns elementos que são importantes. Então, é bom lembrar, é obrigatória a guarda dos documentos relativos à execução do ajuste por um prazo de 10 anos, se no convênio.
né? É preciso manter e ter periodicidade, tanto no instrumento, mas essa exigência ser feita de um relatório parcial de execução. Então, você vai acompanhar e fazer a prestação de contas em no final, se verifica a inadequação da aplicação dos recursos corretamente. As glosas dos valores relativos a metas não cumpridas, então é um dever da administração pública, não é só a faculdade, não havendo o cumprimento das metas pactuadas, efetuar as glosas necessárias dos valores relativos. Junto com o relatório da execução do objeto físico, também é relatório da execução financeira, para que ele apresente ali a comprovação do cumprimento das metas ou justifique eventualmente as dificuldades para o tanto. Mas ali, junto, o extrato bancário, a relação dos pagamentos e as obrigações que comprovam ali a efetiva execução daquele ajuste, né? É importante também que tenha previsão de prestação de contas anual. O ideal é que ela tenha ali vigência não superior, aqueles instrumentos que tenham vigência não superior a um ano, que tenha também anual, e a prestação de contas final do relatório final da execução do objeto, que serão levadas para aprovação, aprovação sem ressalvas, aprovação com ressalvas, ou eventualmente a rejeição daquelas contas ali prestadas pelo concedente nos casos em que houver seja a ausência de elementos que comprovem o seu efetivo cumprimento, seja porque não demonstrou o atingimento do objeto adequadamente, tá? E aí lembrar, né, que é uma boa prática, e essa boa prática está lá expressa nessa mesma portaria conjunta entre MGI, Ministério da Fazenda e CGU, agora de 2023, a portaria conjunta número 33, que diz que quando não dispuserem de capacidade técnica e operacional para a celebração, acompanhamento e análise da prestação de contas final, os órgãos e entidades da administração pública federal, aí é possível ser replicado para estados e municípios, é a possibilidade de que você possa contar, a depender da magnitude, da complexidade, com apoios técnicos, sejam de instituições financeiras oficiais, podem atuar ali como mandatários da União, na operacionalização desse contrato de repasse, mas também contar com prestadores de serviço que atuem como apoiadores técnicos na análise dessas peças. Uma das grandes dificuldades e gargalos que a administração pública encontra é porque a análise dessa prestação de contas, especialmente dos convênios, ela é detalhada, ela é complexa, ela envolve um conjunto de habilidades que muita gente ausentes nas estruturas, especialmente dos municípios. Então, se há a possibilidade, por força dessa portaria, essa boa prática pode ser replicada para um município em que permita, em determinadas circunstâncias, estabelecer uma relação de prestação de serviço para apoio técnico na análise dessas peças técnicas e documentais, sempre ali no acompanhamento e execução da avaliação de prestação de contas finais de convênio. Esse era um problema, ainda é. Os órgãos de controle ainda encontram um conjunto de processos de responsabilização de gestores pela inadequação dessas prestações de contas. Como a gente viu, essa é uma responsabilidade e uma competência do chefe ali, daquele secretário, daquele que é destinatário, e que ele, para isso, precisa se assenhorar, para que, ao ele confirmar ali a prestação de contas ou aprovar aquela prestação de contas, ele aprova a partir dos elementos técnicos que lhe sejam fornecidos, se não pela sua equipe própria, caso ela assim tenha capacidade técnica e operacional, mas se não que ele possa contar com apoio de outros experts nesse cumprimento desse mundo, tá? Outra boa prática também que a gente traz, que eu acho que vale a pena aí para vocês que estão em estados e municípios, é nessa mesma linha, lembrar que esse apoiador técnico, ele pode ser um prestador de serviço contratado pelo concedente, né? Pelo órgão concedente, para auxiliar na análise de documentos técnicos, no acompanhamento da execução e na avaliação da prestação de contas final dos convênios em atividades instrumentais ou acessórias. E lembrar que os serviços desses apoiadores não podem configurar a execução por meio de mandato, ou seja, não estar transferindo ou delegando aquela competência para aquele prestador. Na verdade, eles são apoio técnico, apoiar aquela função. Sempre vai caber ao órgão ou entidade concedente manter a responsabilidade final pelas atividades de sua atribuição.
Ou seja, ele não exime da responsabilidade, mas ele robustece, a partir dessa contratação desse apoiador técnico, a capacidade operacional e técnica de fazer a avaliação dos documentos daquela prestação de contas, né? O conveniente sempre tem que manter ali os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 5 anos, contada a data da aprovação da prestação de contas final. Então, essas são obrigações que estão aí, que servem de boas práticas para estados e municípios prevista na Portaria Conjunta 33 de 2023. O que mais, professor? Aí lembrar, né? O decreto que trata da terceirização na administração pública, o 9507 de 18, ele traz alguns elementos que ajudam nesse processo, né? Aí ele mais uma vez expressa que os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios podem ser executados de forma indireta, ou seja, posso contratar alguém para que, em nome da administração, possa ali apoiar, mas que essa contratação para essa execução, ela veda a transferência de responsabilidade para a realização de ato administrativo ou tomada de decisão pelo contratado. Então, toda vez que eu precisar contratar alguém para apoiar tecnicamente ali, isso não eximirá a responsabilidade da autoridade ali pública decorrente do convênio que tenha celebrado, certo? Lembrar que a gente não faz aí é, não permite a execução indireta de uma série de questões que são próprias, que são aqueles que decorrem em grande medida do poder de Estado. Então, eu não posso definir pela contratação para execução indireta de serviços que envolvam tomada de decisão, posicionamento institucional. Não posso contratar também, executar de forma direta, serviços que sejam considerados estratégicos para órgão ou entidade cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos de conhecimentos e tecnologias. Também não devo contratar serviços que sejam relacionados ao exercício do poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção, e que sejam também serviços, não posso também contratar, que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, exceto disposição legal ao contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total parcialmente no âmbito do quadro geral de pessoal. Certo? Só para dizer que esses apoiadores, se eventualmente for uma boa prática que vocês aí nos municípios ou nos órgãos que estejam acham que vale a pena empreender, lembrar que sempre que se fizer essa contratação, ela não pode ter como objeto nenhum desses serviços, mas e também se o for feito como serviço auxiliar, também não eximirá a responsabilidade da autoridade pública competente, tá? E aí, professor, o relatório anual, como ele deve ser, o que é que ele deve contar e de que modo ele deve estar estruturado, né? Então, a gente orienta que no relatório anual ele precise contar com parecer conclusivo com a comparação entre as metas assistenciais programadas e os resultados efetivamente alcançados para os indicadores pactados no contrato de gestão naquele período. Relatório anual, então, vai vir pela área técnica, pelo apoio ali à secretaria, um parecer que vai, ao receber aquele relatório, analisá-lo e indicar de forma conclusiva, de modo a comparar as metas assistenciais e os resultados alcançados e os indicadores ali pactuados no período. Esse vai ter que ser esses elementos que vão ser levados para a discussão da autoridade ali para sua aprovação ou desaprovação, se for o caso, né? A portaria de contratualização lá do anexo 2 da Portaria de Consolidação número 2, ela define que a contratualização tem como finalidade a formalização da relação entre gestores públicos de saúde e hospitais integrantes do SUS, por meio do estabelecimento de compromissos entre partes que promovam a qualificação da assistência da gestão hospitalar de acordo com as diretrizes da PNOSP, certo? Isso a gente já viu aqui no curso, né? E aí lá também trata na própria portaria de consolidação de que modo é que a gente vai definir o objeto, o objetivo e as orientações aos gestores de que modo é que ela está organizada. Vocês já viram isso, acho que nas aulas passadas. Se não, vou falar rapidamente um pouco da portaria de consolidação número 2, que foi que incorporou aí a portaria
3390 de 2013, né? Então, a Política Nacional de Atenção Hospitalar define lá que o conjunto de diretrizes a serem observadas por todos os hospitais públicos, então é isso que é a portaria, ela é a definição desse conjunto de diretrizes a serem observadas por hospitais públicos ou privados que atuem no âmbito do SUS, voltadas à organização do componente hospitalar da rede de atenção à saúde da RAIS. E aí ele divide esses componentes em quatro componentes: a regionalização, a continuidade do cuidado e o financiamento tripartite, além da atenção à saúde indígena. Então, o objetivo, então, é promover o alinhamento dos hospitais às características da RAIS e ampliar o seu grau de resolutividade na efetivação das políticas de saúde emanadas pelas instâncias gestores do SUS. Então, ela tem como objetivo com estabelecer orientações gerais aos gestores do SUS, que são expostas em seis eixos: assistência hospitalar, a gestão hospitalar, a formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, o eixo financiamento, o eixo da contratualização e o eixo das responsabilidades de gestão. Esses são os seis eixos que constam na portaria de consolidação e que orientam o processo de contratualização também, né? Então, lembrar que a contratualização com os hospitais do SUS, ela é compulsória, né? Ela deve ser formalizada compulsoriamente por meio de instrumento formal de contratualização, né? Ali faltou um Lzinho. Esse instrumento formal, antigamente, lembre que esse era um debate, porque a gente trouxe isso. Havia aqueles casos em que havia instrumentos congêneres e ausência de instrumento formal de contratualização com vários dos hospitais centenários, as Santas Casas, aqueles que complementam a oferta de serviços no sistema de saúde, que já estavam aqui antes mesmo da própria constitucionalização do SUS, né? Ele também define financiamento para as parcerias, não estou falando de financiamento para compra de serviços, e que esse financiamento deve estar alinhado à busca de sustentabilidade como uma das bases de custeio dos hospitais, e também exigem, isso é importante que você diz, que o repasse de recursos, que o financiamento se dê sempre em um único instrumento de contratualização, um único instrumento para repasse de recursos. A gente vê muitas vezes aí vários instrumentos específicos, principalmente quando vão se aderir a novos incentivos, a novos repasses, ou as novas políticas que acrescentam, mas a orientação da própria PNOS foi para que isso seja feito no mesmo instrumento e que possa ser feito eventualmente por meio de instrumento aditivo que ali preveja os novos recursos que eventualmente vierem a ser fixados. O objetivo, então, é estabelecer compromissos com os hospitais. Então, a contratualização dos hospitais, conforme a PNOSP, define que ela tem como objetivo estabelecer os compromissos com os hospitais que promovam a qualificação da assistência e da gestão hospitalar, de acordo com a PNOSP. Ou seja, a PNOSP é alinhada àquilo que a gente tem dito aqui no curso, de que estabelece um instrumento de contratualização, um instrumento de parceria, que busca ali estabelecer compromissos para promover a qualificação, ou seja, tanto o poder público quanto o hospital que ao SUS se inserirá, eles têm objetivos comuns de qualificação da assistência e da gestão hospitalar, de acordo com a própria PNOSP, né? A avaliação e acompanhamento também, a PNOSP deixa claro de que ela deve ser realizada conjuntamente por meio de comissão de avaliação da contratualização, a comumente chamada CAC. Turma, fiquem à vontade se quiserem perguntar, tá? E aí, na PNOSP, a finalidade da contratualização entre o gestor de saúde e os hospitais do SUS é promover, volto a repetir aqui, a qualificação da assistência e da gestão hospitalar. O que é que isso deixa claro? De que há ali um objetivo. Como é? Eu não estou contratando, né? E não está ali atrelado à produção. Eu estou falando de um instrumento de contratualização que celebra gestor da saúde e os hospitais que vão se integrar ao sistema de saúde, sejam eles públicos ou privados, de modo que a gente possa promover a qualificação da assistência e da gestão hospitalar. Ou seja, eu vou estabelecer metas de desempenho, metas que devem ser observadas para fins de melhorar a qualidade da assistência ofertada e a capacidade de gestão daquela unidade hospitalar. Não é para fazer mais produção, ou produzir mais, ou realizar mais cirurgia. É claro que qualificar a assistência, posso ser qualificá-la na melhoria daquilo que oferta, no melhor potencial do que eu oferto, com menos risco de infecções
hospitalares, com menos, com mais cuidado aquele que é atendido, mas esse não é o foco objetivo da contratualização conforme prevê a própria PNOSP, tá? E aí, como é que a gente estabelece essas diretrizes da contratualização na PNOSP, né? A primeira delas, controle social e garantia da transparência das ações e serviços assistenciais. E aí eu posso desdobrar essas diretrizes em alguns elementos. Então, eu tenho que ter conselho local, eu tenho que ter ouvidoria clara, eu preciso disponibilizar as ações e serviços que estão previstos no instrumento, no plano operativo ao público em geral para que ele dele conheça, né? Devo dar acesso aos órgãos de controle que defendem o interesse da coletividade, como o Ministério Público e controle externo. Também existe como diretriz a adequação das ações e dos serviços contratualizados às necessidades locais e regionais. Então, existe que, ao definir ali essa melhoria da qualidade da assistência e da gestão hospitalar, com determinado unidade hospitalar, eu tenha como foco as necessidades locais e regionais. Não posso contratualizar aquilo que não é necessário, aquilo que não indica os dados como uma ação que se adeque às necessidades de saúde. Também que eu tenha a definição clara das ações do serviço disponibilizados para o gestor. Então, ele precisa garantir aquilo que está sendo contratualizado será em que montante, qual forma, de que meio. Também a prever como diretriz o financiamento sempre atrelado ao cumprimento de metas quali e quantitativas. Então, elas têm que ter indicadores de qualidade, assim como de quantidade. Avaliação, controle e regulação dos serviços assistenciais contratualizados pelo poder público. Então, as diretrizes da contratualização previstas na PNOSP envolvem esse conjunto de 5 diretrizes aí previstas. E aí, no eixo da assistência hospitalar, a PNOSP define como objetivo promover o atendimento aos usuários baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado, na organização de linhas de cuidado e na regulação do acesso. Então, a PNOSP prevê que o conjunto dos instrumentos de contratualização e das relações que se estabeleçam com o conjunto das unidades hospitalares para fins de aperfeiçoamento da assistência hospitalar tem que ter como foco a promoção do atendimento aos usuários baseado em equipe multiprofissional, então é o oposto do modelo médico centrado, na horizontalização do cuidado, numa perspectiva de inserção em rede, para que eu tenha cuidado horizontal, então que eu possa ali assim como da diretriz da construção da organização do sistema de forma regional e a partir dos níveis de complexidade, na organização das linhas de cuidados, importante medida para organizar esse cuidado, e na regulação do acesso. E o eixo da gestão hospitalar também coloca como objetivo estimular e direcionar os hospitais do SUS para a adoção de um modelo de gestão pautado na garantia de acesso e na qualidade da assistência, no cumprimento de metas pactuadas com o gestor da saúde e na eficiência e transparência da aplicação dos recursos e no planejamento participativo e democrático. Veja, tanto no eixo da assistência quanto no eixo da gestão hospitalar estão expressos como objetivos elementos centrais que vão nos orientar, inclusive, no modelo e na organização dos serviços e na relação que estabeleceremos com os serviços para fins da complementariedade em busca da integralidade do cuidado. No eixo da formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, também prevê a PNOSP como objetivo o de desenvolvimento e gestão da força de trabalho. Então, ele coloca como objetivo a participação de todos os hospitais integrantes do SUS nas ações de formação, ou seja, diz que os hospitais que integram o SUS compõem, na verdade, um grande cenário de práticas que deve estar alinhado às ações de formação de novos profissionais de saúde e de educação permanente em saúde. Então, ele diz assim: além de serem hospitais que devem focar na melhoria da assistência, devem focar no processo de gestão, devem ser também espaços de prática, de forma que permita o exercício daquela competência que está lá na Constituição, da ordenação da formação pelo sistema de saúde, inclusive sendo eles espaços importantes para esse avanço. E também para pesquisa e para incorporação de tecnologia no sistema. E o eixo do financiamento tem como objetivo organizar o financiamento tripartite de assistência hospitalar, pactuado entre as 3 esferas de gestão.
Então, as ações do serviço para atenção hospitalar devem constar de um único instrumento formal de contratualização, celebrado com um único gestor do SUS. Essa talvez seja a diretriz, o objetivo mais violado que a gente tem no SUS. Muitos dos hospitais têm mais de um instrumento, às vezes tem no mesmo território instrumento de contratualização com o município e com o estado, às vezes tem com mais de um município, mas a orientação é um só. E ela dialoga necessariamente esse objetivo com o comando único, a diretriz constitucional de comando único prevista para o Sistema Único de Saúde, lá, tanto na Constituição, decorre da Constituição, mas prevista no 8.080. Professor, Pode pensando falar. nessa questão dos eixos, né, pensando no nosso documento descritivo aqui, né? Como a gente ainda está desenvolvendo isso, como é que esses eixos eles deveriam constar dentro do documento descritivo? Porque pergunto porque hoje a gente traz o que está lá na portaria num copia e cola, basicamente como se fossem os itens a serem observados pelo contratado ou pela empresa, pelo estabelecimento. A gente deveria criar indicadores pensando em cada um desses eixos? A gente tem um exercício ao final, um pouco de tentar como a gente desenharia o plano operativo. Eu só estou checando se é nessa aula ou na próxima. Mas, em geral, a gente precisa fazer essa orientação que a gente dá, a mudança da nomenclatura para definir que ele se expresse não de forma ipsilítere, como está como diretriz do eixo, mas que ele se expresse em metas que dialoguem Uhum, com isso. E uhum, lembrar, né? Tudo aquilo que a gente quiser exigir desse particular, que conosco vai celebrar esse instrumento, é importante que eu defina tanto como obrigação, como meta a ser atingida. Porque a exigência depois ela fica mais fácil do ponto de vista do cotidiano de quem vai fazer a gestão desse instrumento. Se eu boto sim, como geral, então assim, garantir participação de ações de formação de novos profissionais. De que modo? Como? Quantas? Aonde? Então, assim, quanto mais a gente dá clareza, quanto mais a gente objetivar, mais fácil será de cobrar para que aquilo seja algo concreto. Então, a gente vai trabalhar um pouco nisso, mas a ideia é que a gente faça essa conversão disso em um conjunto de metas e indicadores que nós possamos ali acompanhar, e alguns até em obrigações para serem cumpridos. Então, imagine que você tem diante lá daquele espaço e você vai induzir a necessidade de formação no seu território de uma determinada especialidade que é necessária. Então você vai ter que exigir que ele garanta que tenha ali preceptoria, espaço de prática para uma determinada residência que é importante, que dialoga ali talvez com o contrato que você tenha feito organizativo de ação ali educacional com a determinada universidade que tenha curso de medicina ali, para que ele possa ali ser aquele campo de prática que vai vincular. Então você casa as duas coisas, mas tem que ser objetivo. Quantas vagas, quantos preceptores, porque senão você vai ter dificuldade de cobrar depois o cumprimento. e eles precisariam ficar ali delimitados, o eixo de avaliação, o eixo de gestão, o eixo de assistência, porque na portaria ele fala muito claro o que precisa constar no documento descritivo. Então a gente acaba se apegando nisso e deixa isso como se fosse um item, aí coloca os indicadores, né? Se Ou você nesse quiser caso a redação, organizar por eixo, para ficar mais claro a a identificação, visualização. até porque Sim. veja que o plano ele é também um checklist para aquele que vai acompanhar. Então, quanto Uhum. mais fácil e inteligível, melhor. E aí, às vezes, você Tá, pode ter equipes com habilidades distintas. Então, você vai ter lá, no eixo de formação, desenvolvimento e gestão da folha de trabalho, você vai ter lá um checklist decorrente daquilo. Agrupar tá, por eixos, eu acho que é uma boa prática e eu acho que orienta melhor o desenvolvimento da execução do instrumento. tá ótimo. E aí, o eixo da contratualização, ela orienta a formação dos compromissos da implementação da PNOSP e de assistência hospitalar a serem assumidos pelos gestores dos hospitais do SUS, qualquer que seja sua natureza jurídica. Vou voltar. Qualquer que seja a natureza jurídica. Se o hospital que se insere no sistema de saúde seja privado, com finalidade lucrativa, essa formação desse compromisso, ele também o afeta. Então vai ser a depender pouco importa qual é a natureza jurídica dele, a forma da relação que eu vou estabelecer poder público e ele precisa estar alinhado aos compromissos da implementação da política nacional de atenção hospitalar.
Então, essa é importantíssima. Então, se for as parcerias, eles vão ser desdobrados em obrigações, objetivos, metas de melhoria de desempenho institucional da atenção hospitalar. Se forem nas contratações, na contratação de serviço, eles vão ter desdobrados em obrigações e requisitos das ações de serviço. Lembra que a gente fez aquele exercício? Assim, se eu quero estabelecer num contrato, eu tenho que ter lá, ele vai ter que fazer isso. É uma obrigação, é um requisito. Requisito aquilo que ele precisa atender antes, obrigação aquilo que ele vai ter que cumprir durante o curso da execução. Mas na parceria é a mesma coisa, eu vou ter que ter lá obrigação, objetivos e metas para que eu dialogue com o atingimento dos objetivos da política, né? E aí, lembrando, não há um instrumento jurídico específico para contratualizar as metas de implantação da PNOSP entre gestores de hospitais da RAIS. O instrumento jurídico vai variar de acordo com a natureza jurídica do hospital e da relação que estabeleça com o gestor. Então, eu vou falar na política, eu vou me relacionar com os hospitais, independentemente da natureza jurídica deles, mas quem vai definir sou eu, gestor, a forma como eu vou me relacionar com ele. Eu posso contratar serviços de um hospital filantrópico, mas eu posso fazer um contrato de parceria com aquele hospital filantrópico a fins daquela atividade. Isso vai depender da deliberação. Meu filho está ali, vou comer. É, E aí, conteúdos essenciais da contratualização, inclusive, que deve constar, inclusive, nos contratos de prestação de serviço. Aqui a gente faz a chamada para inclusive, independentemente da natureza, se for um contrato, ele também deve estar. Então, quais são esses conteúdos, professor? A primeira é as responsabilidades dos hospitais quanto aos eixos da assistência, da gestão, avaliação e, quando couber, do ensino e pesquisa. É claro que nem todo unidade hospitalar vai ter condições para ter ali com obrigação ensino e pesquisa. Para fazer ensino no hospital não basta apenas ter leito, né? É preciso ter espaço para discussão de casa, é preciso ter isso, é preciso ter um hospital que tenha e se enquadre ali como um hospital que possa ser um hospital de ensino, um hospital que possa ter um campo de prática para a formação dos trabalhadores da saúde, né? Também tenho que definir nesse instrumento de contratualização as responsabilidades do gestor do SUS em relação ao hospital, os recursos financeiros, seja por pagamento, quando for contrato, seja financiamento, quando for parceria, suas fontes, indicação da fonte, a forma de repasse, os condicionantes ao cumprimento da meta, seja parceria, e a qualidade da assistência prestada. Devo também constar, independentemente, volto a dizer, se é um contrato de prestação de serviço ou um instrumento de contratualização, de parceria, há sanções e as penalidades que devem ser aplicadas ao hospital em caso de descumprimento das metas, conforme legislação específica. E também a construção e funcionamento da comissão de acompanhamento da contratualização e aquilo que eu e vocês todos já sabem, o documento descritivo contendo as metas quantitativas, se for parceria, e os indicadores de monitoramento ou requisitos, se for contrato, para cada um dos eixos das PNOSP. Então, a ideia é que a gente faça isso por eixo para que a gente organize esse instrumento da melhor forma possível. O Ministério da Saúde recomenda que todos os instrumentos formais de contratualização que envolvam a prestação de ações e serviços de saúde seja feito no mesmo estabelecimento, sejam celebrados pelo gestor público de saúde do respectivo ente contratante, mesmo havendo oferta e cofinanciamento de ações por outro ente federado. Resolvam-se os entes nas instâncias de pactuação, mas que aquele instrumento formal de contratação seja celebrado por um único gestor e a relação da oferta entre os demais gestores seja mediante pactuação nas instâncias de pactuação do sistema, seja na CIR, na CIB ou nas instâncias de pactuação decorrentes, certo? Essa é a recomendação. E aí lembrar, né? A gente tem esse é um debate de muito tempo, que é um debate, inclusive, que a gente tem feito já há algum tempo pelo fim da tabela do SUS. Então, hoje ainda se discute muito a tabela, a repactuação, né? Mas a ideia era que a gente estabelecesse modelos distintos de financiamento que possam levar em consideração as necessidades dos recursos financeiros necessários para aquele gestor, né? Aquilo que vai ser necessário para que ele possa se inserir no sistema e assegurar com qualidade os serviços que serão ofertados, né? Que seria uma orçamentação global, uma orçamentação parcial, que pode ser composta aí por um valor pré-fixado e um valor pós-fixado, talvez seja o modelo que mais tenha avançado.
é definir aquilo que seria essencial, inclusive para que aquela unidade esteja aberta, esteja à disposição, e um valor vinculado ali à sua produção, que seja pós-fixado de acordo com aquilo que ele produzir, nos indicadores e nas qualidades ali estabelecidas. Esse seria o melhor modelo para quem tivesse aí um financiamento. Em algumas situações, por exemplo, hospitais universitários, no geral, tem impactuado com os gestores orçamentação global, dada a sua característica pública e dada a sua oferta integral de serviços ao sistema único de saúde, ali também contemplando eventualmente recursos de investimento quanto de custeio, para que eles possam aí ser bem avaliados. Então, lembrando, custeio financiamento é sempre igual a fomento público, a gente já discutiu isso aqui no curso, que é ação governamental tendente a induzir um determinado particular a adotar uma determinada prática vinculada à execução de uma política pública. Então, eu uso o instrumento do fomento para induzir uma prática. Então, eu custeio o financiamento, tem a ver com isso. Então, eu estou falando aqui de entidades sem finalidades lucrativas, não com finalidades lucrativas, aí a relação se dará por contratação e não, tá, por contratualização. Lembrar que as transferências de recursos para as entidades sem finalidades lucrativas, elas estão previstas na Lei 4.320, a Lei da Contabilidade Pública, né, que estabelece sobre o valor das subvenções. Ele deve ser sempre que possível calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do interessado, observados os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. E aí só podem receber subvenções entidades sem finalidades lucrativas. E lembrando que eu posso, inclusive orienta a orçamentação global, eu posso partir do pressuposto de que ele está colocando uma disponibilidade. Então, ele vai abrir o conjunto dos leitos, aquela unidade de emergência, aquele serviço que ele tem lá à disposição da sociedade, e ele vai receber recursos por aquilo. Não necessariamente ele vai ter aquela oferta. A gente vai pegar a série histórica, pode ser que tenha variações ali. Mas estar aberto por si só dá a ele a possibilidade de eu repassar recursos para que ele coloque aquela disponibilidade ali para quando e se for necessário à coletividade, tá? Mas tem que ser sempre verificado as condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias. Então vamos lá. Sobre financiamento, orçamentação global. Então, na orçamentação global, eu repasso a totalidade dos recursos provisionados e previstos no instrumento de contratualização. Então, eu antes dimensiono, avalio qual é a necessidade de recursos, provisiono aqueles recursos e faço a transferência. Mas eu também condiciono esse repasse a determinados cumprimentos de metas e compromissos. Então, ele tem garantia de um determinado volume orçamentário, ali definido para aquele, o seu funcionamento, e eu vou ali estabelecer. O valor calculado será com base na infraestrutura tecnológica, no perfil assistencial, na capacidade na produção de serviços e no seu custo regional de materiais e serviços. Então, eu vou olhar a especificidade daquela unidade, definir que aquela unidade com 100 leitos, com porta aberta, com quais características tem um determinado volume, eu vou definir ali, ele vai atender. Mas ele tem que atingir as metas e os compromissos ali pactuados. Então, tem que manter taxa de infecção hospitalar menor do que X, tem que manter taxa de permanência em leito menor do que Y. Então, eu vou construir essa cesta para orientar de que modo é que ele vai fazer. E vou levar em consideração na definição desse valor essas características: a infraestrutura tecnológica, o perfil assistencial, a capacidade e a produção de serviços e no custo regional dos materiais e serviços ali daquela região. E na orçamentação parcial, então eu vou ter recurso previsto no instrumento de contabilização calculado em duas parcelas: a parcela pré-fixada, calculada com base na média mensal da produção, de média complexidade, mais os incentivos financeiros. Então, vou fazer essa cesta. Então, ele tem ali já com base nisso. E a pós-fixada, calculada com base na estimativa de produção de alta complexidade mais FAE. Então, eu faço essas duas cestas. Então, ele vai receber o pré-fixado condicionado ao alcance de metas quali e quantitativas, sempre. E aqui, o pós-fixado, calculado a partir da estimativa de metas físicas e remuneradas por produção. Então, ele tem aqui a garantia dos recursos necessários, e se ele produzir mais, se ele gerar mais resultados, se ele produzir, atender mais demanda, ele vai ter a parte pós-fixada, e aí eu faço essa cesta
de financiamento, de modo que ele tenha sustentabilidade ali alinhada à diretriz prevista na própria PNOSP. E aí, a Política Nacional de Atenção Hospitalar, a PNOSP, ela dá lá a diretriz de que é a atribuição dos secretários de saúde definir as ações a serem contratualizadas com seus hospitais. A PNOSP orienta os gestores a se utilizar de indicadores quantitativos para mensurar e avaliar as entregas das entidades contratadas, ou, no caso das parcerias, avaliar o desempenho institucional da entidade parceira no atingimento do objetivo do acordo de colaboração. E também define lá, no último caso, nas parcerias, né, que cabe ao gestor estimular os objetivos e metas de desempenho a serem alcançados pela entidade prevista, prevendo, de forma específica, as direcionadas à promoção da qualificação da assistência e da gestão hospitalar, de acordo com as diretrizes da própria PNOSP, nos eixos de assistência, gestão hospitalar, de ensino e pesquisa e da avaliação da qualidade de sua atuação. Então, essa é a diretriz que está na portaria. Certo? Aqui foi o exercício que vocês fizeram na última aula. A gente vai fazer uma correçãozinha. É, eu estou sem estar nessa aula de vocês há algum tempo, a gente não tem dado intervalo, né? Como é uma aula de um pouco mais curta. Mas se vocês quiserem parar um pouquinho, tomar água, a gente volta e faz em 5 minutos aqui a correção do exercício e eu continuo. Pode ser? Carla, Camila, Éder, Verônica. Ó, o Lucas está aí, eu não Pode tinha visto. ser. Então tá bom. 5 minutinhos, só vou tomar uma água e a gente já volta, tá? E fazemos a correção do exercício da última aula. Voltamos exatamente às 20h20. Qual era era a indicação da indicação de qual era a etapa do ciclo de contratualização que se adequava à responsabilidade do gestor, né? Então a primeira é definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos hospitais sob sua gestão, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, na Comissão Intergestores Regional, bem como nos planos de ação regional das ações temáticas. Se refere à etapa do planejamento, se refere à etapa da execução, à avaliação e acompanhamento, à prestação de contas. Essa etapa se refere a qual das etapas do ciclo de contratualização? Quem fez? Quer falar? Ô, professor, eu não lembro desse exercício, não. Não. Também não tô Não. lembrada. Eu questionei ela, inclusive. Foi esse o exercício que foi feito ontem. Ela disse que foi. Nossa, eu Ontem? também. Eu ia falar. É que ontem a gente não teve aula, Não mas foi ontem, não. Acho que na última aula ela falou, aula 20. eu ia falar assim, Não, nossa, eu acho que eu nem cheguei a aula 20, responder. Da aula aula 20 20 veio foi do hoje. professor Sandro. E veio Foi? hoje, não são essas questões. Foi hoje de manhã que veio as atividades. Não era essa, não, é do professor Sandro Terabi, que foi a Foi. última aula. Ô, E gente, a do esse não é professor aquele Raoni também não é questionário essa. grandão da última vez que a gente teve aula com a Valéria? Pode ser? É aquele sim. Vive Cristo. Já não Eu tô lembro mais abrindo que eu respondi. aqui que eu salvei, é ele sim. É planejamento esse primeiro, não é? É planejamento. Quer ver? Eu não salvei. Nossa, Ingrid, como você é eficiente. Planejamento. Então Vai vamos saber, lá. já nem Vamos fazer sei se como eu sendo fiz um essa exercício tarefa. novo. A gente faz rapidinho, ele não é longo, Tá não. bom. Aí tudo bem. Então vamos lá. Definir as ações e serviços a serem contratualizados de acordo com o perfil assistencial do hospital e as necessidades epidemiológicas e sociodemográficas da região de saúde, conforme a pactuação na CIB e na CI, bem como nos planos de ação regional temática. Isso é planejamento. 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 Isso. Ah, já Financiar de estava lá forma. a resposta. Não estava, não. Estava de sim Parece que lá. veio antes.
Ah, financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde contratualizados conforme pactuação, considerada a oferta das ações e serviços pelos entes federados, as especificações regionais, os padrões de acessibilidade, referenciamento de usuários e a escala econômica. Execução? Negociação. Ó, negociação e celebração. Isso mesmo. É, estipular as metas e compromissos específicos para atenção à saúde indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e suas especificidades socioculturais, conforme pactuação no âmbito do subsistema de saúde indígena. Planejamento? Negociação também. Negociação. É. Gerenciar os instrumentos formais de contratualização sob sua gestão, visando a execução das ações de serviços de saúde e demais compromissos. Gerenciar tem a ver com Acompanhar. Esse eu errei, mas é acompanhamento e avaliação. Carla e Camila. ou implementação, que é a etapa em que a gente começa a execução ali, né? Realizar a regulação das ações e serviços de saúde contratualizados por meio de estabelecimento de fluxo de referência e contra-referência de abrangência municipal, regional, estadual e do Distrito Federal, de acordo com o pactuado na CIB, na CI, implementação de protocolos para a regulação de acesso às ações e serviços hospitalares, definição dos pontos de atenção, bem como suas atribuições na RAIS para a continuidade do cuidado após alta hospitalar e regulação do acesso às ações e serviços de saúde por meio das centrais de regulação, de acordo com o estabelecimento da Política Nacional de Regulação. A regulação tem a ver com qual das etapas do ciclo? Execução. É, implementação ou execução. Tá? A instituir e garantir o funcionamento regular e adequado das comissões de acompanhamento e avaliação. Execução. Acompanhamento. Acompanhamento e avaliação. E, apertei errado. Controlar, avaliar, monitorar e auditar, quando couber, as ações e serviços de saúde contratualizados na forma de dispositivo de autorização prévia dos procedimentos ambulatoriais. Então, eu vou autorizar previamente, salvo em situações em que o fluxo seja definido a priori com autorização a posteriori, no caso de urgência e emergência, por exemplo. Monitoramento da produção e avaliação da sua compatibilidade com capacidade operacional e complexidade do hospital, e de acordo com o previsto no instrumento formal de contratualização. E monitoramento da execução orçamentária com periodicidade estabelecida no instrumento formal de contratualização. Estamos falando aqui? Fiscalização. Fiscalização. Apresentação. Prestação de contas do desempenho dos hospitais contratualizados com formatos e periodicidade definidos, obedecida à legislação. Execução. E apresentar a prestação de contas. Prestação de contas. Fiscalização. Ai, é porque vocês estão ficando na minha frente aqui que eu mudei o. Investigar denúncias de cobrança indevida de qualquer ação ou serviço de saúde contratualizado prestado pelo Hospital Profissional de Saúde. Investigar denúncias. Fiscalização. Fiscalização? Cumprir as regras de alimentação e processamento dos sistemas de informação. E aí? Execução? Implementação e execução. Também. Promover no que couber a transferência gradual das atividades de atenção básica realizadas pelos hospitais para a UBS, conforme a pactuação local. Planejamento. Hum. Promover a integração das práticas de ensino-serviço à realidade da RAIS. Planejamento. Tá para baixo. Ela trocou aqui. Promover a oferta de vagas para estágio de graduação e vagas para pós-graduação, especialmente em residência. Planejamento também. Estimular, apoiar e financiar o desenvolvimento de pesquisa nos hospitais em parceria com instituições de ensino e outras instâncias de governo. Planejamento. Liberar os valores financeiros para os hospitais conforme estabelecido no orçamento do instrumento formal de contratualização. Aqui é o quê?
Fiscalização? E- Execução. Eu libero durante o Execução. curso da execução, né? Eu fiscalizo se ele cumpriu. Acompanha e avaliar o cumprimento das metas de desempenho do hospital por meio de indicadores quali quantitativos. Acompanhamento e Acompanhamento. avaliação. Tá no texto aí. Formalizar a relação entre Secretaria de Saúde e Hospital Público ou Privado integrante do SUS sob sua gestão por meio de instrumento formal de contratualização. Eu vou formalizar a relação Negociação? e celebração. Isso. Prevê no instrumento de contratualização obrigações, objetivos e metas de desempenho institucional a serem alcançados pelos hospitais contratualizados que promovam a qualificação da assistência de acordo com a diretriz estabelecida na PNOSP. Planejamento ou negociação? Mesmo de cima, negociação e celebração. Prevê no instrumento de contratualização responsabilidades a serem assumidas pelos hospitais contratualizados sobre o formato de obrigações, objetivos e metas de desempenho institucional a serem alcançadas direcionadas à promoção da qualificação da assistência e da gestão hospitalar, de acordo com as diretrizes estabelecidas na PNOSP, nos eixos da assistência, da gestão hospitalar, do ensino e pesquisa e da avaliação da qualidade da sua atuação. Negociação? É isso mesmo. Prevê no instrumento de contratualização que os hospitais com UTI devem monitorar os seguintes indicadores: taxa de ocupação de leitos, densidade e incidência de infecção. É negociação. É. Eita, Planejamento. apertei baixo. Prevê os hospitais que compõem as redes temáticas, devem monitorar e avaliar todos os compromissos e indicadores previstos nos atos normativos. Prevê que os hospitais que compõem a RAIS devem monitorar. Estou falando aí na etapa de. Se eu estou prevendo, eu estou planejando ainda. Já É. na fase prevendo, eu já estou numa fase ali de construir um instrumento. Negociação, É, tá? então é isso. Eu, hein? Esqueci tudo. Também Então não vamos lembrava mais lá. não. Lembrar, gente, lembrar. A gente, e aí isso é praxe, né? Portaria, pirâmide normativa, tá lá embaixinho, ela não pode alterar, derrogar nem ultrapassar as estabelecidas em outras legislações que sejam superior a ela. Por mais que elas queiram sempre fazer isso, a gente precisa estar atento porque aquilo que tiver em portaria não pode, por exemplo, alterar o que está na lei ou o que está no decreto, tá? Então vamos lá. Vamos falar do plano operativo ou documento descritivo. A mesma portaria de consolidação lá no anexo 2, a portaria de consolidação número 2, o anexo 2 do anexo 24, define que o documento descritivo é um instrumento em que eu operacionalizo as ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação, ensino e pesquisa, acrescido das especificidades locais e anexo ao termo de instrumento formal de contratualização. Então, o plano operativo do documento é anexo ao instrumento de contratualização e ele vai ali descrever a operacionalização das ações e serviços planejados. Certo? Então, plano operativo, plano de trabalho, ou documento descritivo, seja o nome que você dê, ele é aplicável a ajustes de parceria. Eu não tenho plano operativo, plano de trabalho ou documento descritivo no contrato administrativo. Posso ter um detalhamento, um termo de referência, algo que especifique aquele objeto, anteprojeto, projeto base, termo de referência, é o que prevê a lei 14.133. Mas eu não tenho plano operativo, plano de trabalho ou documento descritivo. Posso até, lembrando que não é o nome que define o que são as coisas no direito, né? Mas que eu tenha isso claro, porque às vezes há confusão entre ter um contrato e dizer que tem um plano operativo pode levar alguém a questionar se aquela natureza daquela relação é uma relação de parceria ou uma relação de compra de serviço. E o que, é que a gente mais vê, e aí enquadrar em determinados elementos e lhe tornar um monte de obrigações que não estão adequadas àquele modelo do relacionamento que o gestor quis estabelecer com aquela unidade hospitalar. Então, no... Infartei. Pode falar. Não, infartei, não vou falar mais nada.
O cuidado, veja, Você não infarta, não, Carla. A gente precisa muito de você. a gente faz esse curso em grande medida para fazer um alinhamento conceitual. A gente fez o esforço para entender que há uma distinção entre fazer uma parceria e fazer uma compra de serviço. Uhum, E definir o nome certo das coisas nos ajuda a limpar um pouco essa grande bagunça que existe sobre a contratualização no Brasil. Então, tem gente chamando uma uhum, coisa, mas quando você olha o objeto, tem cara de outro. Então, chama de uhum, convênio, de instrumento de contratualização. Quando você vê o objeto, está lá, compra de serviço. Então, aquilo não é uma uhum, parceria. E aí, ao mesmo tempo uhum, que tem isso, quando você vai no anexo, ele chama de outra coisa. Então, cuidado com os conceitos é importante para a gente evitar a bagunça, né? Para aplicar a normativa adequada a cada um dos tipos de relacionamento que nós estabelecemos com os prestadores de serviço ou que nós, prestadores de serviço, estabelecemos com o poder público. Isso é importante. Então, no convênio, no contrato de gestão e outros ajustes de parceria, o Estado não está, isso é repetição, tá? Não está comprando serviço. Está transferindo recursos para um parceiro executar uma política pública ali em colaboração com ele. Então, o plano de trabalho, o documento descritivo, é indispensável para estabelecer os objetivos, as metas para o desempenho dos parceiros, fixar as etapas, as estratégias, demonstrar viabilidade, economicidade, adequação do uso dos recursos. Aqui, na compra de serviço, eu estou comprando um serviço que eu posso dizer quais são os requisitos. Eu quero saber de que modo é que ele vai ser o mínimo que eu vou aceitar. E se ele não entregar aquilo, eu não vou pagar, porque é contraprestacional. Eu quero contratar um serviço assim, assado, com essas características e tal. Eu vou detalhar essas características nos documentos que a própria lei de licitações da lei estabelece, que vão estar também vinculados à própria proposta do contratante e o contrato com suas cláusulas que devem ser claras, estabelecendo ali os elementos de execução e fiscalização. Então, é contratar, executar, fiscalizar e pagar. No contrato, contratei, defini o que é, disse quais eram os requisitos, qual era a quantidade, qual é a forma. Ele fez, eu pago. Ele não fez, eu não tenho obrigação de pagar. Eu não tenho glosa, eu não tenho. Contratei, Ô, professor, ai, desculpa eu atrapalhar, não e atrapalha, desculpa não. eu. É, então, assim, num contrato administrativo, quando eu faço um contrato administrativo, eu contratei 50 ultrassons. A entrega vai ser a 50 ultrassons. Se elas seguiram se foi na linha, sei lá, com um aparelho por IA, se foi um operador, se foi um preceptor com seus alunos, e eu não deixei isso claro antes do meu contrato, eu deixei que o objeto é só os 50 ultrassons, e ele entregou 50 ultrassons pagos. É isso. Lembrando que Eu não. o melhor prática é você estabelecer alguns requisitos, né? Que você possa Tá, estabelecer. Então, assim, que aquela máquina não tenha 10 anos a mais de uso, tá, que tenha o requisito. Cumprir o tá, requisito, eu vou perfeito. pagar. E são chamados requisitos. Eu Isso. não, eu não faço nenhum imbróglio depois na hora de verificação, ter que ficar lá vendo se ele tinha vigilância sanitária, se ele tinha isso, se ele tinha aquilo Isso é no pós, requisito. Isso é requisito. porque isso é Eu nem requisito. poderia contratar ele se ele não tivesse autorização da Não vigilância. tivesse, Eu nem claro. poderia se ele não tivesse o pessoal necessário para operar a máquina. Se ele não tiver, eu não penso. Agora também eu não E estou nem aí se faltou. Se ele diz assim, ah, eu tá, não lhe fiz os 50 porque faltou gente, porque alguém quebrou, porque a máquina quebrou. Eu não tenho, não fez, eu não vou lhe pagar. tá. E outra coisa, quando o professor fala em questões de fiscalização desse contrato administrativo, eu estou fazendo uma fiscalização pós-pagamento ou antes do pagamento? Pré-pagamento. O fiscal do Pré-pagamento. contrato atesta que aquilo que foi contratado foi entregue nos requisitos que foram definidos e na quantidade que foi contratado. O fiscal é prévio, ele emite a evidência dizendo que aquilo foi feito, quanto foi feito, de que modo foi feito e que se atendeu os requisitos que foram fixados. Então a fiscalização ele dá antes de eu pagar. Tá. E após pagamento não há fiscalização. Ela haveria um processo, por exemplo, de auditoria interna, Isso, mas não isso. de fiscalização.
Não, aí Tá. eu não Isso tenho num mais. contrato administrativo. Isso. Lembrando que a administração pode rever seus atos, né? Então, assim, eu posso ter Certo. uma situação de fiscalizar de novo aquilo que já foi fiscalizado? Posso. O fato de eu ter lá Aham. atestado que estava ok não quer dizer que eu lá na frente possa mandar olhar de novo e dizer assim, ó, Tá, de fato aquele fiscal errou e vou corrigir, né? Então, tá. E também não é aplicável, por conta disso, a questão das comissões de avaliação, o monitoramento e toda aquela coisa que se tem nas nas parcerias. parcerias. Isso. Perfeito. Só que nós confundimos tudo. Se você olhar aí na rua, é o que Tudo. mais tem Não, por isso contra. que eu falei que eu infartei. Por isso que eu falei que eu infartei. Mas não faz Mas sentido. Mas veja, a gente faz bem essa. não faz sentido. Aqui eu quero que dê certo, aqui eu vou ajudar. Aqui, se ele tiver problema, faltou o técnico, eu vou levar isso em consideração. É claro que eu não vou pagar se ele não entregar, porque eu vou glosar, mas eu vou compreender e trabalhar junto com ele, inclusive para melhorar, porque ele é meu parceiro. Tá, Aqui eu vou pagar aquilo que ele entregar. Não entregou, eu não vou pagar. Ah, tinha 60, ele me deu 50, eu vou pagar 50. Eu tenho um preço tá, unitário que aceita ali pagamento menor. Mas ele não atendeu os requisitos, eu não vou pagar. tá. Certo? Ué, certo. Dá o trabalho de pensar assim, meu Deus, será que eu vou ter que mudar tudo, corrigir tudo? Vai aos poucos. Só internalizar o conceito e ir dialogando com sua equipe para dizer, ó, isso a gente precisa ajustar, isso vamos estabelecer. E se faz sentido até pensar, se eu tenho aquela relação, qual é o tipo de relação que eu quero ter com aquele prestador? Será que ele é um prestador que vale a pena eu contratar só o requisito? Ou de fato ele está aqui, ele cumpre o papel? Vão ter uns que vão se adequar a uma forma, e quem vai decidir isso é o gestor. O gestor vai dizer de que melhor forma ele acha que ele vai complementar a rede dele. Em alguns casos, com parceria, alguns casos vai fazer sentido. Lembrando que na parceria você consegue construir mais coisas, você dá para estabelecer, né? Ó, eu quero campo de prática, eu quero isso, eu quero que você né? No contrato, o cara vai, você vai lá, contratou, pagou, ele O entregou. professor, e outra coisa, o contrato normalmente não, o contrato ele está atrelado a empresas, ou melhor, as parcerias com empresas sem fins lucrativos. Eu não contrato administrativamente uma filantrópica, por exemplo, Posso ou contratar posso? uma filantrópica. Eu posso, Pode? inclusive, posso. Aí depende da forma como eu quero relacionar. O que eu não posso é fazer uma parceria com quem tem finalidade lucrativa. Tá, Essa perfeito. não tem parceria possível. É Essa, a sempre lógica contrato dela é administrativo. ganhar dinheiro, então a minha Perfeito, lógica é comprar o serviço dela. Mas a perfeito, filantrópica eu posso comprar ou posso ser parceiro dele. Aí depende do perfeito, desenho que eu acho. Então eu tenho uma filantrópica que está bem estruturada, que atende plano de saúde, inclusive, e eu quero comprar ali aquilo que ele tem ocioso, aquela demanda que eu tenho ali eventual, ou um leito de retaguarda, ou quero. Aí vai depender do que você precisa, e de que modo é melhor relacionar. Aí você pode estabelecer de qualquer forma que você quiser. tá. Tô É, voltando à vida. Tô voltando à veja, vida. eu estou dizendo que a gente limpar a confusão, mas eu estou começando a dizer isso, e aí disse, eu coloquei no slide para você, né? Não sou só eu que estou dizendo que é confusão, não. O próprio Tribunal de Tá. Contas, em vários acordos, começou a indicar que exigir documento que não está na lei, como plano de trabalho para contrato, é uma confusão entre regimes jurídicos. Então, isso induz, inclusive, os órgãos externos de controle e tal, a analisar aquilo, inclusive a descaracterizar aquilo. Porque se eu chamo um contrato do plano de trabalho, ele pode chegar lá e dizer, não, isso aqui era um convênio, você tinha que ter prestação de contas assim, você tinha que olhar o extrato bancário, você tinha que ver onde é que estava a alocação, né? Que na verdade você chamou de contrato, mas o próprio fato de ter outro documento, documento descritivo, isso aqui não é uma relação contratual, é uma relação de parceria. E isso pode dar problema. O bom é deixar as coisas bem escritas e bem caracterizadas dentro dos regimes jurídicos correspondentes, certo? Ok. No contrato, plano de trabalho, termo de referência, detalhe o objeto, tá? E no plano de trabalho, quais são os principais aspectos dele? Ele é parte indissociável do contrato, então é ele que detalha, descreve ali o objeto.
convênio do contrato de gestão. Ele é elaborado em conjunto entre secretaria e entidade, naquela fase que a gente chama de negociação e pactuação ali. Então, eu estou negociando ali os termos, o que vai ser. Ele, segundo a PNOSP, deve ter validade de até 24 meses, né? Então, o máximo que ele deveria ter é de até 24 meses, para induzir uma necessidade de revisão, de reolhar, de repactuar ali. Ele tem previsão em várias normativas, mas tanto na pactuação programada integrada, na capacidade instalada, na necessidade da população ou na disponibilidade financeira do Estado. Então, eu vou estabelecer as bases dele a partir desses elementos, né? E aí, segundo o próprio decreto federal, aí 11.531 de 2023, ao regulamentar a própria lei de licitações, a 14.133, ele diz que o plano de trabalho deve conter justificativa para sua execução, a descrição completa do objeto, dos objetivos, das metas e etapas, a demonstração da compatibilidade dos custos daquilo que se está a definir, o cronograma físico-financeiro e o plano de aplicação detalhado. Esses são os elementos que devem constar no plano de trabalho. É, Obrigações. Então, vão estar as especificações sobre como o seu cumprimento será avaliado, as especificações das atividades e serviços a serem realizadas, os requisitos de qualidade na execução das atividades e serviços, indicadores de quantitativos, os critérios de avaliação do atingimento dos objetivos e metas de desempenho, os convênios, o método de fiscalização e cumprimento dos termos de ajuste, a matriz de risco, o valor estimado das renúncias fiscais e subvenções de qualquer natureza destinadas à entidade e a relação de leis e normas a serem observadas. Então, um documento amplo e com muitos elementos, né? E o documento descritivo, que é um instrumento de operacionalização das ações de serviço do hospital nas áreas em que a PNOSP lá define, né? Assistência, gestão, avaliação, ensino e pesquisa. Ele deve ser elaborado de acordo com a própria política, acrescido das especificidades locais e anexo ao termo de instrumento formal de contratualização, é aquilo que a gente leu lá do texto da própria portaria no artigo 2º. O documento descritivo, então, vai ter a definição de todas as ações e serviços de saúde nas áreas de assistência, ensino e pesquisa que serão prestados pelo hospital. Nas parcerias, terá ainda a definição das metas físicas e de qualidade a serem alcançadas na prestação de serviços e ações, objeto da parceria, e respectivos indicadores. Nas contratações, definição dos quantitativos e demais requisitos a serem contemplados na prestação das ações e serviços contratados, descrição da estrutura física, tecnológica, recursos humanos necessários ao cumprimento, definição dos recursos financeiros e respectivas fontes. Professor, Pode ali falar. na descrição da estrutura física, que tem que estar contemplado dentro do documento descritivo, seria o que está lá dentro do CNES, do estabelecimento, que teria que trazer para dentro do descritivo? Nem sempre o Kines tem todo esse detalhamento. É possível que em Atualizado determinadas também, né? circunstâncias você possa fazer ali melhor aperfeiçoamento, melhor descrição. Vou Tá. usar o caso aí da ressonância. Eu contratei 50 ressonâncias. Mas eu quero saber se essa ressonância está no local adequado, se ela atende a RDC 50, se ela tem requisitos, ou se ela tem. Não. Se eu quiser estabelecer tudo isso, melhor que eu descrevo. Porque, e aí depende da relação, né? Porque pode ser que você faça um convênio que ele tenha repasse, por exemplo, para investimentos ou para obras ou para um convênio que tenha previsão. É bom detalhar exatamente o que se tem para saber quais são as inserções, para saber de fato onde aquele recurso de investimento foi alocado. Mas aí depende. Se puder trazer e ali lhe for suficiente do que não tem problema. Até porque, assim, pensando em recursos humanos, por exemplo, né? O CNES, ele traz lá a relação dos profissionais, mas é uma relação gigantesca, dependendo do E é estabelecimento. declaratório, né? Então, nem sempre ela está atualizada, porque muda Não. É. rotineiramente, né? Então fica muito mais difícil trazer o que está lá no CNES, trazer todas essas informações do CNES. Então seria uma questão de verificar lá junto com o estabelecimento e trazer esses dados do que a gente fizer na pactuação ali, né? Na Sim. negociação. Sim. Tá. E aí. O conteúdo mínimo do documento descritivo, nos casos das parcerias, precisa constar os objetivos e metas físicas, as quantitativas e de qualidade os indicadores, para cada ação ou serviço a ser executado, de preferência com a memória de cálculo de cada indicador. Então, como é que eu chego àquele indicador, qual é
os objetivos e metas relacionados aos demais eixos da PNOS, os requisitos assistenciais relacionados a cada ação ou serviço a ser executado, obrigações ou metas, os critérios de avaliação das obrigações e das metas de desempenho, a definição das consequências atreladas ao alcance das metas de desempenho relacionadas à produção, financiamento e sanção. E as obrigações também devem constar no documento descritivo de definição de forma de comprovação do cumprimento de cada obrigação. Então, se eu estabeleço lá que tem uma determinada obrigação, eu preciso detalhar de que modo é que ele vai cumprir e quais são as formas que ele vai comprovar o cumprimento daquela obrigação. Definição das formas de avaliação do cumprimento das obrigações e das consequências atreladas é a mesma coisa. O professor, Pode falar. desculpa atrapalhar. Nada, cara. Voltando no slide anterior, falando de obrigações, mesmo que sejam obrigações compatíveis com estabelecimentos de saúde, por exemplo, uma obrigação é a questão manter prontuário único, prontuário do paciente, prontuário único. Isso já tem uma legislação para isso. Mesmo tendo essa legislação para isso, eu coloco lá, manter prontuário único, conforme lei, blá, blá, blá. Eu preciso ainda ter que fazer uma especificação para ele cumprir essa obrigação? O que é que a gente sugere? Veja, você vai ter várias pessoas que vão fazer o gerenciamento desses instrumentos. Quanto mais detalhado eles forem, mesmo quando eles chovam no molhado, quando eles transcrevam disposições expressas na lei, ele vai Uhum. servir ao final como um checklist. Então, se você tem lá todas elas detalhadas, você vai orientar aquele que vai estar ali, seja o fiscal, seja a comissão de acompanhamento, ele vai ter uma matriz onde ele vai olhar tudo isso. Porque se você não colocar ali, a chance de alguém esquecer de olhar uma determinada legislação que impõe uma obrigação a ele é grande. É por isso que a gente sempre sugere de que você estabeleça de que modo, qual é a obrigação, de que modo ele vai comprovar aquela obrigação o mais detalhado possível. Pensem que aquele instrumento ele vai ser lido por gente que não necessariamente entende daquilo que está, que pode não lembrar. Então pensem que detalhar é o melhor. A melhor técnica de redação de instrumento é quando eu detalho claramente cada uma das obrigações, mesmo que eu faça referência à normativa da qual ela está prevista, conforme artigo tal da lei tal, essa é a obrigação. Essa é... Morri de novo, mas eu passo bem. Mas veja, imagine que você chegou agora no município de Xorroxó, na Bahia, e alguém lhe deu lá um instrumento. Você vai ter na sua memória aí nos seus arquivos um checklist, porque você já viveu outras experiências e você vai ter lá o checklist de todas as coisas. Você vai ter. Mas imagine que chegou lá alguém que acabou de assumir, formado, o prefeito foi lá, chamou, disse assim: você é o gestor desse contrato. Ele vai olhar o contrato e vai dizer: vou fazer exatamente o que está no contrato, cara crachá, cara crachá. Se não tiver uma obrigação ali, a chance de ele lembrar ou não lembrar ou ter aquele conhecimento é muito menor. Então, quanto mais detalhado, melhor. Ou que você, inclusive, vá fazendo um checklist mesmo, numa planilha. No geral, eu oriento assim: bota no Excel, vai lançando. E se surgirem novas obrigações legais, alguém vai lá, atualiza aquela planilha, e para que o fiscal possa ir ali verificando aquilo que deve ser cumprido para aquele estabelecimento, no acompanhamento daquele contrato. Não, eu entendi essa questão. É mais no sentido assim, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não seja esse do prontuário. Por exemplo, a questão da humanização, né? Por obrigação, todo estabelecimento de saúde precisa ter a sua política de humanização implantada no estabelecimento, estabelecimento qual for. Quando você vai lá na política de humanização, você fala que tem que ter o núcleo, que tem que ter as práticas das reuniões, que tem. Então, para todos, independente de ser obrigatória, precisa constar no documento, então, nesse checklist, a comissão de humanização. Quantas reuniões acontecem? Ele vai ter que olhar todas mesmo sendo obrigatória. Porque, assim, na minha cabeça, professor, e assim, Sim. até um pouco do que a gente foi ouvindo dos demais professores, foi ficando assim, que tudo aquilo que é obrigação, e tudo aquilo que é meta é algo que pode ser construído
e que pode ser que você chega a essa meta, você tem um caminho para isso, e que a obrigação não. A obrigação você precisa Fez ou não fez? obrigatoriamente. Fez ou não fez? É, aí precisa acontecer. A obrigação precisa acontecer. E uma obrigação precisando acontecer, ela é sim ou não. É. Eu O não vou requisito ter também, meta. tem ou não tem? O requisito, você tem Isso. ou você cumpre ou não cumpre o requisito? Tá. Então, nesse caso, esse checklist que o professor diz é para uma questão de não ocorrer um esquecimento. Então, ele Isso. consta que ele é uma obrigação conforme a lei que está vigente, e ele precisa estar implantado lá, Isso. conforme a política. E Isso. ele vai constar como um checklist de sim ou não, não como uma meta que ele precisa alcançar. Ele Isso. obrigatoriamente precisa ter. É exatamente isso. Tá. E aí Sei rir, pense, né, professor? Sei rir, né, professor? pense, é muita coisa para aperfeiçoar, mas o quanto isso melhora em um esforço de uma vez, ele orientará a duração daqueles instrumentos examinados, por exemplo, em parceria, por 5 anos. Então, bem feito, bem detalhado, independentemente da temporalidade que nós tenhamos no lugar, aquilo vai ser perenizado como um caminho a ser seguido e uma orientação geral do que deve estar lá. As pessoas esquecem, as pessoas mudam, a memória institucional precisa ser preservada, e às vezes os instrumentos são que ajudam a ter isso da melhor forma e do melhor jeito para a gente já seguir acompanhando. E A- aproveitando, professor, a temporalidade do acompanhamento disso depende muito da, da secretaria, do O estado, único, o único a norma que lhe impõe é os 24 meses que a Penosp sugere que não seja mais do que isso. Eu digo do plano operativo, né? Então você tá, não vai isso. estabelecer metas por mais de 24 meses. Mas aí depende muito de você. Veja, tempo curto demais e uma periodicidade muito curta, ela pode não conseguir acompanhar e expressar exatamente aquilo que se quer acompanhar. As mudanças podem não ser percebidas. Longo demais, elas podem ser diluídas ao tempo. Então, achar a melhor maneira é a maneira que acho que é mais adequada, inclusive sobre a sua capacidade operacional e técnica, né? Então, trimestral, é bimestral, é quadrimestral, é semestral, aí vai achando o melhor desenho para funcionar. Não tem nada que nem ponha a revisão disso, né? Tá. Alguns indicadores vão ser difíceis de mensurar em curto tempo, então você vai ter uma série histórica que não vai lhe ajudar muito, então é mais olhar para isso. Aí são alguns indicadores que eu acho que são importantes, só índice de satisfação do usuário, taxa de ocupação de leito, tempo médio de permanência para leito de clínica médica, tempo médio de permanência para leito cirúrgico, são dados, taxa de mortalidade institucional, taxa de ocupação de leito de UTI, a densidade de incidência de infecção por cateter venoso, indicadores da rede temática de atenção à saúde, aí tem vários, o ideal é uma cesta aí, vocês conhecem bem. Então, gente, estamos chegando ao final. Vocês vão receber o formulário para comprovação da presença. Eu devo estar com vocês aí na próxima aula ainda. Mas espero que tenha sido aí proveitosa essa nossa 2 horinhas aqui de dedicação a esse tema da prestação de contas. Lembrar, vale a pena. Um dos exercícios que a gente vai fazer depois é olhar uma prestação de contas de vocês para olhar de que modo ela está estruturada e se ela nos fornece elementos suficientes e de que modo a gente faz um parecer analítico dessa prestação de contas para orientar o gestor se vai aprovar, se vai reprovar, se vai aprovar com ressalvas as contas prestadas. Então, acho que esse é um exercício importante para vocês aí, Mas isso tá no bom? caso dos convênios, né, professor, das E parcerias, né? isso, no foco nas parcerias. Professor, só uma última dúvida aqui, na verdade, só para confirmar. A questão do documento descritivo, por exemplo, dentro de um termo de convênio, eu posso firmar um termo de convênio, por exemplo, um prazo de vigência de 1 ano, e eu posso ter dois documentos descritivos ao longo desse ano. É possível. Vou fazer de 6 meses e vou atualizar, Uhum. tá? Lembrando, o documento descritivo é o que vai detalhar o objeto, né? Eu posso, inclusive, rever no curso da parceria metas, indicadores que sejam mais adequados.
Lembrando que é importante que essas alterações sejam feitas a partir de insumos que sejam produzidos pela comissão de acompanhamento e avaliação. Então, eu vou acompanhando, eu verifico que ali tem determinadas dificuldades em realizar aquelas metas, ou as metas foram pactuadas de forma fácil demais, elas são facilmente cumpridas, e eu entendo que é preciso ali estabelecer outros elementos, então eu posso rever o plano. E posso rever a qualquer tempo, eu não posso nem precisar prever nele que vai ser de 6 em 6 meses eu vou rever. Eu posso estabelecer ele, no curso da parceria, vários insumos começam a ser apresentados e eu começo a verificar que ele não tem sido suficiente. Eu estimei elas de tal dificuldade que ele não vai atingir nunca. Então eu estou verificando que ele tem dificuldade. Então eu vou abaixar, adequar elas para que a gente possa ter ali a parceria fluindo e atendendo a necessidade. Tá? Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Então tá bom, gente. Bom descanso. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, boa Boa noite. noite. Até mais, boa noite.